Glória seja dada ao nome de Jesus. Quero cumprimentar os amados irmãos na paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no programa Voz da Assembleia de Deus e já fazendo menção da palavra do Senhor que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 23, que diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quero mandar parte da nossa irmã Yara, da cidade de Terra Nova, acredito que seja Terra Nova. Parte de minha irmã, Deus te abençoe poderosamente. Obrigado pela audiência e pela interação. Meus queridos irmãos, foi publicado, já tem até um certo tempo, em 2018, um artigo na internet que diz que Jesus não morreu pelos nossos pecados, mas ele morreu por enfrentar o sistema. E diz o tal artigo que Jesus morreu porque confrontou o templo, o sistema de dominação e exploração dos pobres. O artigo é muito claro, né, em dizer que Jesus, um artigo de uma revista, de uma página, né, secular, não vou dizer aqui de que se trata, mas que diz que Jesus não morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu porque ele enfrentou um sistema religioso vigente ali. E por que lemos esse texto? E aí eu trago alguns tópicos, né? Não lerei o artigo inteiro, mas alguns tópicos importantes desse artigo que eu queria destacar. Primeiro, é que esse artigo diz que o crime pelo qual Jesus foi eliminado foi ter apresentado um Deus completamente diferente daquele imposto pelos líderes religiosos. Um pai que nunca pede a seus filhos, mas que sempre dá. Segundo ponto que eu queria destacar desse tal artigo é que ele diz que Jesus não morreu por nossos pecados e muito menos por ser essa a vontade de Deus, mas pela ganância da instituição religiosa, capaz de eliminar qualquer um que interfira em seus interesses, até mesmo o Filho de Deus. Esse artigo também fala que Caifás, e a gente vai analisar esse texto, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 50, Caifás pontuou que Jesus precisava morrer logo. E aí o artigo traz uma inferência de que essa pressa era porque Jesus estaria dando prejuízo à casta religiosa. Irmãos, o interesse em trazer esse artigo e essa discussão é porque, conforme a leitura que fizemos, Satanás ele não compreende. Os agentes do inimigo, eles não discernem as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E até certo ponto compreensível que alguém que não conhece as Sagradas Escrituras traga uma lógica carnal, uma compreensão carnal para as coisas de Deus. Mas o que nos causa indignação é quando pessoas que dizem serem até teólogos e professores, né? Não vou aqui dar nomes, mas que fazem essa leitura
completamente subversiva. Eles colocam Jesus como uma pessoa rebelde, contestadora, e tentam humanizar o Cristo e colocá-lo na condição de um mártir progressista, né? Progressista, esquerdista, enfim. Eles tentam trazer esse Jesus que não é o Jesus retratado nos evangelhos. Digo isso porque Jesus não era subversivo, Jesus ele não era contestador da ordem. Eu teria inúmeros versículos aqui nas epístolas, mas eu quero mencionar nesses momentos que temos somente os evangelhos. Eu quero me pegar somente a falas de Jesus, né, retratadas nos evangelhos, porque esse artigo infame que diz que Jesus não morreu pelos nossos pecados é um artigo que foi colocado como pincelando textos do evangelho, né? Quero mandar um abraço também ao presbítero Ruth Clay, que está na escuta. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus, sua família. Meus queridos irmãos, Jesus, ele em momento algum ele foi subversivo. Jesus, ele mandou o leproso ofertar no templo. O artigo em questão coloca como se Jesus fosse contrário à oferta no templo. Mas Jesus, quando curou o leproso, em Mateus 8, versículo 4, ele disse: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus também elogiou a oferta da viúva pobre, conforme Lucas 21, versículos 3 e 4. Jesus também disse que antes de ofertar no templo, dever-se-ia os seus seguidores reconciliarem-se com alguém que tivesse em litígio, conforme Mateus 5, 23 e 24, que diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mandar um abraço também, irmão Adriano, irmã Patrícia, estão na escuta. Deus abençoe. Então, meus queridos irmãos, Jesus também ensinou a pagar tributos. Está lá em Lucas 20, versículos 24 e 25, quando Jesus foi provocado e ele disse, porque perguntaram se era lícito pagar tributo, e Jesus ele disse: mostrai-me uma moeda, de quem tem imagem e inscrição? E respondendo eles, disseram: de César. Disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus está em Mateus 17, 24 a 27. Chegando em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro e cobraram tributos a Pedro. E perguntaram se Jesus pagava tributos. E Jesus fez a seguinte pergunta a Pedro: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Olha que profundidade isso aqui. Aí Pedro responde: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Jesus pagou o tributo e orientou também que Pedro fizesse, e explicou o porquê. Nós entendemos aqui que nós não somos cidadãos daqui, somos cidadãos do céu, mas temos sim que honrar os nossos compromissos aqui na terra. Quero mandar a parte do senhor a irmã
Anaísa Mota, Deus te abençoe. Nosso irmão Dan Silva, Deus abençoe. Estão também ligados na programação. O que eu quero dizer é que Jesus, ele não foi um subversivo. Jesus, ele não foi um rebelde da época. E eu começo a explicar por que essa tentativa de comunizar, né, com perdão do neologismo, essa tentativa de trazer um Cristo progressista, essa tentativa de trazer um Cristo contestador, rebelde, essa tentativa de humanizar nosso Senhor Jesus Cristo, muito embora ele, na condição humana, 100% homem, 100% Deus, ele teve necessidades humanas. Mas é importante entender o que foi que aconteceu e desmitificar esse pensamento de que Jesus morreu por enfrentar o sistema. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus entregou a sua vida para nos dar a vida eterna. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. E se alguém quiser discutir à luz das Escrituras, não pode pegar versículos pincelados, tirá-los do contexto e trazer pretexto. Não pode. Não é possível isso. Jesus, ele disse: o meu reino não é desse mundo. João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Glória a Deus. Quero mandar parte também a irmã Elísia, Deus abençoe, está na escuta. Irmã Eula, Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Jesus, ele deixou muito claro: o meu reino não é desse mundo. Ele disse isso a Pilatos, está registrado em João 18:36. O meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus servos estariam pelejando, os meus servos estariam lutando. Se Jesus, ele fosse um subversivo, se Jesus fosse um contestador, e se a missão de Cristo aqui na terra fosse de enfrentar o sistema, ele teria regimentado para si um exército, uma milícia. Mas Jesus, ele não fez isso. Jesus, ele não fez isso. Ao contrário, Mateus 26, do 51 ao 54, diz que quando foram prender Jesus, um dos seus discípulos, e João destaca que foi Pedro, puxou a espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. E Jesus repreendeu a Pedro e disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então Jesus está dizendo claramente: se eu quisesse, não seria capturado. Se eu quisesse, eu não seria preso. Se eu quisesse, eu teria um batalhão celeste a pelejar por mim. E essa teologia infame que tenta desconstruir a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser combatida na palavra. Precisamos ter coragem de denunciar essa tentativa de transformar um Jesus comunista, um Jesus não sei o que, Jesus não sei o que, nada disso. A missão de Cristo foi muito clara. Foi muito clara. Conforme foi anunciado a José em Mateus 1, versículos 20 e 21. Quando o anjo do Senhor aparece lhe dizendo:
José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E darás um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A missão de Cristo está aqui. É um absurdo que pseudo-evangélicos tentem pintar Cristo como um subversivo, um contestador, como um personagem meramente histórico ou como alguém comunista. Isso é um absurdo sem tamanho. É necessário que essas pessoas tenham honestidade intelectual. Volto a dizer, se é para discutir, que discuta o texto, o contexto e o texto inteiro. Vamos discutir os evangelhos. E não somente algumas passagens e cheio de inferências. É importante ter honestidade. E um artigo que diz que Jesus não morreu pelos nossos pecados, baseado na Bíblia, é um artigo desonesto. Porque uma coisa é a pessoa dizer que não crê na Bíblia. Outra coisa é a pessoa dizer que crê e tentar transtorná-la, para moldá-la às suas convicções pessoais. Ou crê ou não crê. E um dos pilares da reforma protestante é exatamente esse. Nós cremos na Bíblia como a nossa única e infalível regra de fé e conduta. Se alguém não quer crer, não creia, tem direito. Mas nós cremos. E se cremos na Bíblia como a nossa única e infalível regra de fé e conduta, qualquer outro escrito extrabíblico e qualquer outra compreensão extrabíblica precisa passar pelo filtro da palavra. Se não passar pelo filtro da palavra, não serve. Paulo escreveu aos Gálatas e disse: se até um anjo pregar um evangelho diferente desse que eu vos ensinei, seja anátema, seja maldito, rejeite, jogue fora, não queira. Quem disse que Jesus Cristo veio à Terra implantar um sistema econômico? Quem disse que Jesus veio à Terra pregar uma mensagem hippie, disto ou daquilo? É óbvio que Jesus ensinou e deixou princípios para a vida cotidiana, isso é óbvio. Mas a missão principal de nosso Senhor Jesus Cristo foi nos resgatar do pecado, da condenação eterna. Volto a dizer o que foi dito a José: chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, ele podia ter escapado quando foi preso, mas ele perguntou a Pedro: como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Em João 18, 10 e 11 o relato diz: então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Jesus já havia orado e dito: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E agora ele diz a Pedro: Pedro, como é que eu não vou beber o cálice que meu pai me deu? E aí vem alguém dizer que Jesus não morreu por ser essa a vontade de Deus. Como assim? Se a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu. Deus deu. Num gesto de amor, ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz
E eu deixo aqui para nossa irmã que está ao vivo, que pediu uma palavra. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Em quê? Em dar uma casa? Não. Em dar um carro? Não. Em dar um casamento? Também não. Em dar uma porta de emprego? Também não. Deus é bom e Ele provê tudo isso. Deus dá casa, Deus dá carro, Deus dá porta de emprego, Deus cura enfermidade. Também, se não fizer, Ele continua sendo soberano. Mas qual é a prova de amor que Deus dá? Que Deus deu? A prova de amor está registrada no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 5, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu versículo 8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Precisa de mais o quê? Essa é a maior prova de amor. E se você está passando problemas, está passando necessidades, está passando complicações de qualquer ordem, eu dizer aqui que Deus te ama, eu estou repetindo algo que já está na Bíblia. E Deus não ama ninguém porque dá coisas. Aí o artigo fala isso. Deus ama porque Ele já deu. Ele já deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele já deu. Ele já deu. Então, Jesus, Ele podia ter escapado. Mas por que não escapou? João 10, 17 e 18 diz: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então veja que é desonesto alguém dizer: ah, Jesus, por ter sido um subversivo, Jesus, por enfrentar o sistema, ele foi um mártir da causa progressista. Isso é desonesto. Assim como seria igualmente desonesto eu tentar transformar Jesus no ícone capitalista. Jesus, ele deixou claro: o meu reino não é desse mundo. É importante, na hora das discussões políticas e econômicas, esquecer um pouquinho de Jesus. Irmão Francisco, que fala dura é essa? Controversa. Não é não, irmãos? É porque estão tentando transformar Jesus, a figura de Cristo retratada nos evangelhos, ao seu bel prazer. Aí o movimento da teologia inclusiva quer transformar Jesus numa coisa que Jesus não foi, por causa da sua amizade com João, pelo fato de Jesus retratar a respeito dos lírios do campo e dizer: deixar vir as minhas criancinhas. Isso é um absurdo, alguém tentar colocar Jesus como pedófilo por causa de uma fala dele, que ele disse: deixar vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Veja a perversidade dessas pessoas, a perversidade desses falsos pensadores, a perversidade desses articulistas que não tem um pingo de bom senso. E volto a dizer, pega versículo isolado, tira do contexto e vem tentar transformar Jesus num personagem político. Quero mandar um abraço também ao presbítero Alex Gonçalves, está na escuta. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus, sua família também, irmã Jamile e irmão Otávio. Então, meus amados, seguindo, Jesus, ele deixou bem claro: ei, a minha vida quem deu fui eu. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tomar. E esse poder me foi dado pelo meu Pai. A minha vida quem deu fui eu. Ninguém tomou, ninguém tem poder para tomar. Volto a dizer, Jesus, ele podia ter arregimentado um grande exército
de homens e tinha à sua disposição legiões de anjos que poderiam ser disponibilizados pelo Pai. Mas este cálice que foi dado por Deus, Jesus tomou. Duro que foi, mas Jesus tomou. E ele deixou bem claro: a minha vida ninguém toma, eu que dou. Jesus fez isso voluntariamente, como ovelha muda em direção ao matadouro, aos seus tosquiadores. João 12, versículos 32 e 33. Olha o que diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Jesus está falando de salvação. Jesus está dizendo: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. E Jesus já havia dado como é que chama? Spoiler, né? Já tinha dado um spoiler a Nicodemos. João 3, quando ele disse no versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava dizendo: eu preciso ir à cruz, porque é lá que eu vou resgatar a humanidade, todos aqueles que crerem no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário, olha o que Jesus disse: importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso quer dizer o quê? Jesus está dizendo: é necessário. Jesus estava dizendo: é necessário que eu morra. É isso que Jesus está dizendo. É necessário que eu morra. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, nele quem? Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. E por que isso? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Aqui já é um tema para outra discussão, porque uma personagem política há algum tempo colocou esse versículo tentando conclamar o povo para uma espécie de luta aí, e tirando completo, sendo bastante infeliz, uma personagem evangélica sendo bastante infeliz, tentando naturalizar o evangelho. A palavra de Deus é eminentemente espiritual, e é por isso que a compreensão deve ser espiritual. Todas as vezes que alguém carnal tenta compreender as coisas espirituais, vai se prejudicar. E nós temos o dever, porque a Bíblia diz que importa até que surjam as heresias, para que os que são sinceros se manifestem. Então, não é que a heresia seja coisa boa, mas acaba acontecendo. E aí o texto diz, é como se o texto estivesse dizendo: tem seu lado positivo, tem seu lado bom. Qual o lado bom? É para que o sincero se manifeste. É isso que estamos fazendo aqui. Estamos nos manifestando com veemência, com força, com energia, para demonstrar claramente a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não vem enfrentar esse tema. E uma outra coisa que precisa ser colocada aqui, irmãos: quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, e quando Jesus combateu a hipocrisia dos fariseus, ele não estava combatendo a lei mosaica, ele estava combatendo a hipocrisia e a ganância. Ele estava combatendo a hipocrisia e a ganância, porque o próprio Jesus, ele deixou bem claro: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. A lei foi dada por Deus, e o apóstolo Paulo disse: a lei é boa, o mandamento é espiritual, mas eu sou carnal. Agora, por que é que não necessitamos hoje de cumprir os ritos da lei mosaica? Porque a lei foi cumprida em Cristo Jesus. E aí
O apóstolo Paulo explica aos Gálatas que a lei nos serviu de aio, mas depois da fé já não necessitamos do aio, daquele elemento educativo e punitivo. Então não é que a lei era ruim, a lei mosaica. A lei mosaica foi dada e foi cumprida. Ela cumpriu o seu papel. E Cristo foi o único capaz de cumprir toda a lei. E por isso, hoje vivemos sob o advento da graça, mas não podemos dizer de maneira alguma que, como foi dito no artigo, e que é também uma desonestidade, dizer que Deus é um pai que nunca pede a seus filhos, mas que sempre dá. Isso não é verdade. As ofertas foram instituídas por Deus, os dízimos foram instituídos por Deus, a lei foi dada por Deus, as festas foram dadas por Deus. Agora, uma boa parte dos rituais e das ordenanças da antiga aliança ficou, a lei foi cumprida. Hoje já não necessitamos, é um tema para um outro dia, já falamos sobre isso, mas podemos falar novamente. A lei cumpriu seu papel, já não é necessário a guarda de dias, a guarda de festas, a abstinência de alimentos, de certos alimentos, já não é necessário. Alguns pontos da lei vigoram até hoje, tá certo? Mas nem todos. E a lei mosaica cumpriu o seu papel. Como? Quando Cristo cumpriu a lei. Mas isso não me dá o direito, porque hoje não seguimos a lei de Moisés, mas seguimos a lei de Cristo, que é a lei do amor, que Tiago chama de lei da perfeita liberdade. Mas isso não quer dizer que eu venha aqui agora dizer, não, a lei era ruim. Não, a lei não era ruim. A lei era boa. Agora a lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para trazer a consciência do pecado, trazer a consciência das consequências do pecado e apontar para Cristo. A lei cumpriu seu papel, ela apontou a pecaminosidade do homem, apontou que o homem estava perdido e apontou para Cristo. Cristo veio, cumpriu toda a lei. E aí Paulo diz aos Gálatas, depois da fé já não necessitamos de aio. Mas é também desonesto alguém combater o sistema que era o sistema levítico, que não vigora mais, mas que foi dado por Deus por um tempo, né? Então o que Jesus combateu foi a ganância e a hipocrisia, mas ali não foi na condição de subversivo. Vamos lembrar que Israel estava sob domínio de Roma e Jesus em momento algum se levantou contra a dominação romana. E ele deixou bem claro, meu reino não é desse mundo. E a mensagem que Cristo trouxe foi a mensagem de boas novas de salvação. Portanto, meus irmãos, eu encerro dizendo, Jesus morreu sim pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus, ele na cruz, ele cravou a cédula que continha a nossa dívida, ele rasgou, né? O seu sangue nos purifica de todo pecado. Jesus, ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Ele disse isso, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Jesus, ele veio para quê? Para que todos aqueles que nele creem e o receberem tenham o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus, ele veio para nos tirar da morte para a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim não estará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele veio para nos resgatar das trevas para a luz. Jesus, ele veio para nos purificar, nos santificar. Jesus, ele veio para trazer toda a base doutrinária para a sua igreja, né?
E Jesus, ele ascendeu ao céu e prometeu que voltará para nos buscar. Portanto, esqueça essa história de Jesus como agente político ou como personagem ícone expoente de qualquer corrente econômica ou filosófica. Não, Jesus é Deus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, a segunda pessoa da Trindade. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.